A natureza do trabalho. Eu sou Tia Ruda e essa é a Escola Bhava. Autoconhecimento e performance na prática. E isso faz toda a diferença. Trouxe um texto de 1800 para aprofundar nossa visão, esgarçar nossa consciência sobre o tema trabalho e sua sacralidade. Vamos nessa? O segredo do trabalho. Ajudar os outros materialmente, removendo suas necessidades físicas, é realmente importante. Mas a ajuda é tanto maior quanto maior for a necessidade e quanto mais duradoura for essa ajuda. Se a necessidade de alguém puder ser removida por uma hora, isso é de fato uma ajuda. Se puderem ser removidas por um ano, a ajuda será maior. Porém, se suas necessidades puderem ser removidas para sempre, esse é certamente o melhor auxílio que se lhe pode oferecer. Só o conhecimento espiritual pode destruir nosso sofrimento para sempre. Qualquer outro conhecimento satisfaz os desejos apenas por algum tempo. É somente com o conhecimento do espírito que a faculdade de desejar é destruída para sempre. Assim, ajudar espiritualmente é a mais elevada ajuda que se pode dar a alguém. Aquele que dá ao homem conhecimento espiritual é o maior benfeitor da humanidade. Sendo assim, sempre reconheceremos que foram os mais poderosos dos homens aqueles que ajudaram o homem em suas necessidades interiores. Pois a espiritualidade é a verdadeira base de todas as nossas atividades na vida. Uma pessoa interiormente forte e segura será forte em todos os outros campos, se assim o desejar. Enquanto não houver força interior no homem, até mesmo as necessidades físicas não podem ser completamente satisfeitas. Depois do espiritual, vem o auxílio intelectual. Oferecer conhecimento é bem mais valioso do que oferecer alimentos, e até mais elevado do que dar a vida a alguém. Pois a verdadeira vida do homem consiste de conhecimento. Ignorância é a morte, conhecimento, a vida. A vida é de muito pouco valor se passada na escuridão, tateando através da ignorância e do sofrimento. A sequência vem, claro, o auxílio material. Portanto, ao considerarmos a questão de ajudar os outros, devemos sempre nos esforçar para não cometer o erro de pensar que o auxílio material é o único que pode ser dado. Ele não é apenas o que vem por último, como é também o menos importante, porque não pode trazer satisfação permanente. O sofrimento que sinto quando estou com fome desaparece quando me alimento, mas a fome voltará e minha carência só irá desaparecer quando eu estiver satisfeito além de qualquer necessidade. Então, a fome não me fará infeliz. Nenhuma aflição, nenhuma tristeza será capaz de me afetar. Assim, a ajuda que tende a nos tornar fortes internamente é a mais elevada. Em seguida, a intelectual e, por fim, a material. As misérias do mundo não podem ser curadas apenas pela ajuda material. Até que a natureza do homem se modifique
e essas necessidades materiais sempre surgirão. As carências sempre serão sentidas e nenhuma quantidade de auxílio físico irá removê-las por completo. A única solução para esse problema é tornar a humanidade pura. A ignorância é a mãe de todo o mal, de todo o sofrimento que vemos. Que as pessoas tenham luz, que sejam puras internamente, fortes e educadas. Só então a infelicidade do mundo terá fim, não antes. Podemos converter cada casa do país em asilo de caridade. Podemos construir hospitais em toda parte, mas o sofrimento do homem continuará existindo até que haja uma mudança em seu caráter. Lemos muitas vezes no Bhagavad Gita que todos nós temos de agir incessantemente. Toda ação por natureza compõe-se de bem e de mal. Não há ação que não produza algum benefício em algum lugar, e nenhuma ação que não cause algum mal em algum lugar. Toda ação deve ser necessariamente uma mescla de bem e de mal. Mesmo assim, somos levados a agir sem cessar. O bem e o mal trarão seus resultados, produzirão seu karma. Boas ações nos trarão bons resultados, más ações, maus resultados. Mas o bem e o mal são ambos grilhões da alma. A solução encontrada no Gita, com referência a essa natureza aprisionadora do trabalho, é que, se não nos apegarmos às ações que realizamos, elas não terão nenhum efeito limitador sobre nossa alma. Tentaremos compreender o que significa esse não apego à ação. Essa é a ideia central no Bhagavad Gita. Haja sem cessar, mas não se apegue à ação. A palavra samskara pode ser aproximadamente traduzido por tendência inata. Usando a analogia de um lago para a mente, cada oscilação, cada onda que surge na mente pode diminuir, mas não desaparece por completo. Deixa uma marca e uma possibilidade futura dessa onda outra vez surgir. Essa marca, com a possibilidade de a onda reaparecer, é o que se domina samskara. Cada uma de nossas ações, cada movimento do corpo, cada pensamento que temos, deixa uma impressão na matéria mental. E mesmo quando tais impressões não são visíveis na superfície da mente, são suficientemente fortes para agir sobre a superfície, no nível subconsciente. O que somos, a cada momento, é determinado pela soma total dessas impressões na mente. Aquilo que sou nesse exato momento é o resultado da soma de todas as impressões de minha vida passada. Esse é, em verdade, o significado de caráter. E caráter de cada pessoa é determinado pela soma total dessas impressões. Se boas impressões, prevalecem o caráter e torna-se bom. Se prevalecem más impressões, torna-se mal. Se a pessoa continuamente ouve palavras ofensivas, tem maus pensamentos e realiza más ações. Sua mente
fica repleta de más impressões que influenciarão seu pensamento e ação sem que ela seja consciente disso. De fato, essas más impressões estão sempre agindo. O resultado trazido por elas deve ser ruim, e essa será uma má pessoa. Não pode ser de outro modo. A soma total dessas impressões internas criarão nela um forte poder motivador para realizar mais ações. A pessoa será como uma máquina nas mãos de suas impressões, que o forçarão a proceder o mal. De forma semelhante, se alguém tem bons pensamentos e realiza boas ações, a somatória dessas impressões será boa, e elas o forçarão a fazer o bem, mesmo que não queira. Quando uma pessoa já realizou muitas boas ações e já teve muitos bons pensamentos, há nela uma tendência irresistível a fazer o bem, mesmo que não queira. Ainda que deseje fazer o mal, não conseguirá, pois sua mente não permitirá que o faça. A forte influência das boas tendências a fará retroceder. Quando isso acontece, disse que o bom caráter de uma pessoa está estabelecido. Assim, como a tartaruga esconde os pés e as cabeças, e a cabeça em seu casco, e você pode matá-la ou parti-la em pedaços, e ainda assim ela não deixará o seu esconderijo. Também o caráter daquele que tem controle sobre seus motivos e órgãos dos sentidos está definitivamente estabelecido. Ele controla suas forças internas e nada pode trazê-las para fora contra a sua vontade. Por meio desse contínuo reflexo de bons pensamentos e de boas impressões, movendo-se sobre a superfície da mente, a tendência à prática do bem se fortalece e, como resultado, sentimos-nos capazes de controlar os indriyas, órgãos dos sentidos ou centros nervosos. Somente então o caráter está firme. Só então se alcançará a verdade. Tal pessoa está segura para sempre. Não poderá fazer mal nenhum. Pode estar em qualquer tipo de companhia. Não haverá nenhum perigo para ela. Há, porém, um estado ainda mais elevado que o de possuir essa boa tendência, o desejo por liberação. Deve-se recordar que a liberdade da alma é a meta de todas as práticas de meditação, que cada uma conduz igualmente ao mesmo resultado. Pela ação somente, sem nenhuma outra prática auxiliar, pode chegar onde Buda chegou. E Cristo, pela oração. Buda foi um jnani ativo e Cristo um bhakta, mas ambos alcançaram a mesma meta. A dificuldade está aqui na liberação. Isso significa a completa liberdade. Liberdade tanto das amarras do bem quanto das amarras do mal. Uma corrente de ouro aprisiona tanto quanto uma de ferro. Há um espinho em meu dedo e uso outro espinho para retirar o primeiro. Tendo retirado aquele, deixo ambos de lado. Não tenho necessidade de guardar o segundo espinho, pois afinal não passam de espinhos. Assim, as más tendências devem ser contrapostas
pelas boas. As impressões ruins que estão na mente devem ser removidas pelas novas ondas de impressões boas, até que tudo o que é negativo quase desapareça. Ou seja, dominado e mantido sob controle em um canto da mente. Mas depois disso, também as boas tendências devem ser dominadas. Dessa forma, o apegado torna-se desapegado. Haja, mas não permita que a ação ou pensamento produzam impressões profundas na mente. Deixe as ondas chegarem e partirem. Deixe que grandes ações se realizem a partir dos músculos e do cérebro, mas não permita que causem impressões profundas na alma. Como isso pode ser feito? Vemos que a impressão de qualquer ação a qual nos apegamos permanece. Posso encontrar centenas de pessoas durante o dia, e entre elas, uma a quem amo. Ao me recolher à noite, posso tentar recordar todos aqueles rostos que vi, mas só um deles me vem à mente. O rosto que vi, talvez por um minuto apenas, e que admirei. Todos os outros desaparecem. Meu apego a essa determinada pessoa causou em minha mente uma impressão mais profunda que todos os outros rostos. Fisiologicamente, as impressões foram todas iguais. Cada um dos rostos que eu vi deixou sua marca na retina e o cérebro os registrou. Mesmo assim, o efeito sobre a mente não foi o mesmo. A maioria dos rostos eram talvez completamente novos. Eu jamais havia pensado sobre eles antes. Mas aquele único rosto, da qual tive só um relance, encontrou associações internas. Talvez eu tenha retratado em minha mente por anos. Soubesse centenas de coisas ao seu respeito, e essa recente visão dela despertou inúmeras recordações adormecidas em minha mente. Talvez eu tenha retratado em minha mente por anos, soubesse centenas de coisas, mas estavam adormecidas. Mas essa única impressão, tendo se repetido centenas de vezes mais do que os outros, produziu um enorme efeito em minha mente. Portanto, seja desapegado. Deixe que as coisas funcionem. Deixe que os centros cerebrais trabalhem. Trabalhem sem cessar, mas sem permitir que nenhuma ondulação conquiste a mente. Atue como se fosse um estrangeiro nessa terra, com residência temporária. Atue incessantemente, mas não se prenda. A servidão é terrível. Este mundo não é nossa morada, é somente um dos muitos estágios pelos quais estamos passando. Recorde aquele grande ensinamento do Samkhya. Toda a natureza é para a alma, não a alma para a natureza. A verdadeira razão da existência da natureza é a educação da alma. Ela não tem outro propósito. Existe para que a alma adquira conhecimento e, por meio do conhecimento, liberte-se. Se nos lembrarmos sempre disso, nunca ficaremos apegados à natureza. Saberemos que a natureza é um livro que precisamos ler, e quando tivermos
adquirido o conhecimento necessário, o livro não terá mais valor para nós. Contudo, em vez disso, estamos nos identificando com a natureza. Pensamos que a alma existe para a natureza, que o espírito existe para a carne. E como diz o ditado, pensamos que o homem vive para comer, ao invés de comer para viver. Cometemos esse erro continuamente. Estamos nos identificando com a natureza e nos apegando a ela. E tão logo esse apego vem, deixa uma profunda impressão na alma, que nos domina e nos faz agir, não livremente, mas como escravos. A essência desse ensinamento é que você deve trabalhar como senhor e não como escravo. Trabalhe sem cessar, mas não faça trabalho de escravo. Você não vê como todos trabalham? Ninguém pode estar completamente parado. 99% da humanidade trabalha como escravos. E o resultado é a infelicidade. Todo esse trabalho é egoísta. Trabalhe com liberdade. Trabalhe com amor. A palavra amor é muito difícil de entender. O amor nunca chega até que haja liberdade. Não há possibilidade de verdadeiro amor para o escravo. Se você comprar um escravo e amarrá-lo com correntes, forçando-o a trabalhar para você, ele o fará como um burro de carga. Mas nele não haverá nenhum amor. Então, quando nós mesmos trabalhamos pelas coisas do mundo como escravos, não pode haver amor em nós. E nosso trabalho não é verdadeiro trabalho. Isso abrange o trabalho feito para parentes e amigos e também o trabalho feito para nós mesmos. Trabalho egoísta é trabalho de escravo. E aqui está a prova. Todo ato de amor traz felicidade. Não há ato de amor que não traga paz e bem-aventurança como retribuição. Existência verdadeira, conhecimento verdadeiro e amor verdadeiro estão eternamente conectados um ao outro. Os três em um. Onde um deles estiver, o outro também estará. Eles são os três aspectos do uno, sem segundo: existência, conhecimento e bem-aventurança. Quando essa existência se torna relativa, nós a percebemos como o mundo. Esse conhecimento, por sua vez, torna-se o conhecimento das coisas do mundo. Essa bem-aventurança constitui a base de todo o verdadeiro amor conhecido pelo coração humano. Portanto, o verdadeiro amor jamais pode causar sofrimento, nem ao amante, nem ao amado. Suponha que um homem ame uma mulher. Ele deseja tê-la toda para si, sentindo muito ciúme a cada um de seus movimentos. Ela quer e ele quer, e ela sente ao seu lado que pertença e permaneça perto dele, que coma e se mova de acordo com suas ordens. Ele é como um escravo para ela e deseja tê-la como sua escrava. Isso não é amor. É um tipo de uma mórbida afeição de escravo, insinuando-se como amor.
Não pode ser amor, porque é doloroso. Se a mulher não faz o que ele quer, isso lhe causa dor. No amor, não há reações dolorosas. O amor traz apenas felicidade. Se não for assim, não é amor. É algo que equivocadamente se toma por amor. Quando você conseguir amar seu esposa ou esposo, seus filhos, ou o mundo todo, o universo, sem reação de dor ou de ciúme, sem sentimentos egoístas, então estará pronto para ser desapegado. Krishna diz: olhe para mim, Arjuna. Se eu deixar de agir por um momento, todo o universo perecerá. Nada tenho a ganhar com uma ação. Sou o único Senhor, então por que atuo? Porque amo o mundo. O Senhor é desapegado, porque Ele ama. Esse amor verdadeiro nos torna desapegados. Onde quer que haja apego, há atração pelas coisas do mundo. Saiba que não passa de atração física entre conjunto de partículas de matéria. Algo que todo o tempo atrai dois corpos para mais perto um do outro, e caso não possam se aproximar o suficiente, surge a dor. Mas onde há amor verdadeiro, ele nunca se baseia em apego físico. Tais amantes podem estar separados por milhares de quilômetros, mas seu amor permanece. O mesmo, ele não morre e jamais causa sofrimento. Alcançar esse desapego é quase o trabalho de uma vida. Mas tão logo cheguemos a esse ponto, teremos alcançado a meta do amor e nos tornado livres. As amarras da natureza se desprendem de nós e passamos a vê-las como ela é. Ela não pode mais nos acorrentar. Permaneceremos internamente livres e não nos importamos com o resultado do trabalho. Quem se importa com os resultados? Você pede algo aos seus filhos em retribuição pelo que eles lhes dão. É seu trabalho para eles. É seu dever trabalhar para eles. E aí o assunto se encerra. Ao fazer qualquer coisa por outra pessoa, por uma cidade ou um país, assuma a mesma atitude que tem para com seus filhos. Não espere nada em retorno. Se puder invariavelmente assumir a posição de quem dá, e tudo o que der for uma oferenda espontânea ao mundo, sem qualquer pensamento de retribuição, então seu trabalho não lhe trará nenhum apego. O apego surge apenas quando se espera algo em troca. Se trabalhar como escravo, resulta em egoísmo e apego. Trabalhar como senhor de nossa própria mente traz consigo a alegria do desapego. Com frequência, falamos em direito e justiça, mas vemos que o mundo, isso não passa de conversa de criança. Há duas coisas que dirigem a conduta dos homens: poder e misericórdia. O exercício do poder é invariavelmente o exercício do egoísmo. Todos, homens e mulheres, tentam tirar o máximo de qualquer poder ou posição vantajosa que tenham. A misericórdia é o próprio paraíso. Para sermos bons, precisamos todos ser misericordiosos.
Todo pensamento de obter retorno por nosso trabalho atrasa nosso progresso interior. Mais que isso, no final, trará infelicidade. Há uma outra maneira pela qual essa ideia de misericórdia e caridade inegoísta pode ser praticada, considerando o nosso trabalho como adoração, no caso de acreditarmos em um Deus pessoal. Nesse caso, entregamos todos os frutos de nosso trabalho ao Senhor, reverenciando dessa forma. Não temos o direito de esperar nada da humanidade pelo trabalho realizado. O próprio Senhor atua sem cear e sempre com desapego. Do mesmo modo que a água não pode molhar a flor de lótus, também o trabalho não poderá prender o homem inegoísta, despertando-lhe apego aos resultados. A pessoa inegoísta e desapegada pode viver no coração de uma cidade populosa e pecadora e não será tocada pelo pecado. Essa ideia de completo autossacrifício é ilustrada pela seguinte história. Depois da batalha de Kurukshetra, os 5 irmãos Pandava realizaram um grande sacrifício, fazendo doações aos pobres em grande escala. Todos ficaram assombrados com sua magnitude e riqueza e disseram que tal sacrifício ao mundo jamais havia visto. Mas, depois da cerimônia, surgiu por ali um pequeno mangusto, cujo corpo era metade dourado e metade marrom, que começou a rolar no chão da sala de sacrifício. Ele disse aos presentes: "Vocês são todos mentirosos. Isso não é um sacrifício." "Como?" exclamaram eles. "Você está dizendo que isso não é um sacrifício? Você não sabe quanto ouro e joias foram doados para os pobres, fazendo com que todos ficassem ricos e contentes? Este foi o sacrifício mais admirável que alguém jamais realizou." Porém, o mangusto prosseguiu: "Em um pequeno vilarejo morava um pobre Brahmane com sua esposa, seu filho e seus filhos. Eles eram muito pobres e viviam de pequenas doações oferecidas em retribuições por suas pregações e ensinamentos. Houve naquele lugar 3 anos de escassez de alimentos e o pobre Brahmane sofreu duramente. Finalmente, quando a família já tinha passado fome por vários dias, certa manhã, o pai trouxe para casa um pouco de farinha de cevada, que tinha tido a sorte de conseguir. Dividiu-a em 4 partes, uma para cada membro da família. Eles prepararam a farinha para a sua refeição, e justamente quando iam comer, alguém bateu à porta. O pai abriu e lá estava o visitante. Bem, na Índia, uma visita é sagrada. É como um deus naquela circunstância. E assim deve ser tratado. Então o pobre Brahmane disse: "Entre, senhor. Seja bem-vindo." Ele colocou sua própria porção de comida diante do visitante, que a comeu rapidamente e falou: "Ó senhor, isso está me matando. Passei fome por 10 dias e essa pequena porção só fez aumentar o meu apetite." Então a esposa disse ao marido: "Dê-lhe a minha parte." Mas o esposo replicou: "Isso não." Contudo, a esposa insistiu: "Aqui temos um pobre homem e é nosso dever como família cuidar para que seja alimentado.
e é o meu dever como esposa dar-lhe a minha porção, já que você não tem nada mais para lhe oferecer. Assim, ela deu a sua parte à visita, que comeu dizendo que ainda sentia muita fome. Então o filme disse: coma também a minha parte. É dever do filho ajudar o pai a cumprir suas obrigações. O hóspede alimentou-se com aquilo, mas continuava insatisfeito. Então a esposa do filho também lhe deu a sua parte. Aquilo foi o suficiente. O visitante partiu, abençoando a todos. Naquela noite, aquelas 4 pessoas morreram de fome. Alguns grãos daquela farinha haviam caído no chão. Ao rolar meu corpo sobre eles, metade deles se tornou dourada, como podem ver. Desde então, tenho viajado pelo mundo inteiro, esperando encontrar outro sacrifício como aquele, mas não encontrei em parte alguma. Em nenhum outro lugar, a outra metade do meu corpo se tornou dourado. Por isso digo que este não é um sacrifício. Essa ideia de caridade está desaparecendo na Índia. Grandes homens estão se tornando cada vez mais raros. Quando comecei a estudar inglês, li um livro inglês na qual havia uma história de um rapaz trabalhador que havia dado parte de seu dinheiro à sua velha mãe. Isso era enaltecido em 3 ou 4 páginas. O que significava isso? Nenhum rapaz hindu seria capaz de entender a moral dessa história. Hoje, posso compreendê-la ao conhecer o modo de pensar ocidental, cada um por si. E alguns homens ficam com tudo para si, deixando seus pais, esposas e filhos a ver navios. Agora você pode compreender o que é karma. Ajudar a todos, ainda que custe a sua vida, sem fazer perguntas, sem ser enganado milhões de vezes, sem nunca questionar. A pureza do pensamento, o segredo do trabalho. Esse é um livro, é um texto de Vivekananda de 1800, sobre desapego na ação. Trabalhe com intensidade, ganhe, faça sua, construa sua vida, mas haja sem apego. Eu sou Tia Arruda e essa é a Escola Bhava. Autoconhecimento e performance pessoal na prática. E isso faz toda a diferença. Valeu!